São todos bem-vindos. Que você realmente seja edificado nessa noite. Que o Senhor venha falar com você. Eu sei que o Senhor já está falando. Eu estou sentindo aqui uma atmosfera diferente. É a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estão, ali o Senhor está no meio. E nós estamos aqui, essa multidão. Quero convidar você, aproveitar que você está de pé. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 11, o verso 43. Pode colocar os slides aqui, por favor. Nós estamos com uma série aos domingos, Milagres de Jesus. E um dos propósitos dessa série é gerar um ambiente de ativação para que a sua fé seja aumentada e para que você receba o seu milagre e para que você também seja um agente de milagre. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos com essa série Milagres de Jesus. E hoje nós vamos estar estudando, pensando sobre o milagre sobrenatural da ressurreição. O milagre sobrenatural da ressurreição. E aí a gente vai ler agora João capítulo 11. Pode deixar o slide aí, por favor. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode colocar a mão no seu coração e pedir que o Senhor fale com você nessa noite? Através dessa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta hora, Pai, colocar diante do Senhor cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha me usar aqui como instrumento nas tuas mãos. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor silencie toda voz que não vem do Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, nesta noite acalmar toda a inquietação, Pai. Pai, e que esses corações aqui, meu Deus, sejam como terra fértil para receber a Tua palavra. Pai, ative a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Daqui a pouco o pastor vai estar fazendo as apresentações, mas a gente fez um pouco diferente hoje. Nós já vamos para a ministração. E eu queria falar com você sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Queria pedir você que está saindo, andando, eu queria pedir para você, fique aqui um pouquinho. A palavra, ela é muito rápida. E eu sempre digo aqui que às vezes é algo que Deus vai falar com você, uma chave que vai virar a sua vida para sempre. E às vezes você fica displicente e você deixa de receber aquilo que o Senhor quer falar com você. Então eu peço aqui a sua atenção, né? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó, por favor, não converse comigo agora. Tá bom? Queridos, o milagre da ressurreição de Lázaro foi o maior e um dos últimos milagres públicos realizados por Jesus em seu ministério aqui na terra. E a história de Lázaro não é uma ilustração, não é uma fábula, mas é algo verídico e testemunhado. Quem vai a Israel hoje, se for ali visitar aquelas cidades que estão ali, tem uma cidade ali que ela chama Lazaria. E essa cidade, antes, nos tempos de Jesus, era o povoado de Betânia. E hoje o nome é Lazaria. Então é uma história realmente que marcou a história mesmo, né? É um fato que marcou a história. E essa história, ela tem bastante detalhes. E eu queria pensar com vocês juntos hoje. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 11, o verso 1, você vai ver que o texto vai começar dizendo assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. O nome Lázaro já era uma declaração profética, porque na cultura judaica o nome tinha tudo a ver com a história da pessoa. E aí, Fabiola, Lázaro em hebraico quer dizer Deus ajudou, ajudado por Deus. Então aquela família já era uma família que foi visitada pela graça, visitada pelo milagre, pelo favor do Senhor. E o texto diz também que ele era muito amigo de Jesus. Ele e suas irmãs Marta e Maria eram muito amigos de Jesus. E ele ficou muito doente e morreu.
Mas o texto vai dizer que também depois de 4 dias, de forma sobrenatural, ele volta para a vida. Um milagre sobrenatural. Talvez você vai dizer assim, pastora, o que é esse milagre que aconteceu há 2000 anos atrás aproximadamente tem a ver comigo aqui hoje, em 2024, na Igreja Estrela? Aí umas Achilles, a gente gostava de dizer assim, o que eu tenho com isso? Porque às vezes a pessoa, às vezes ministrava uma palavra e ele ficava ali, contava a história, e a gente fala, mas e eu? Onde eu entro? Né? Então eu quero trazer para você aqui hoje, pelo menos 3 pontos para a gente pensar para a nossa vida hoje, amém? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, coloca aí para mim, por favor, o slide 5. Lembre-se da sua humanidade. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Por que ele ficou doente? Porque ele era humano. O fato de você ser crente, o fato de você ser um filho de Deus, o fato de você amar Jesus, o fato de você ser amigo de Jesus, não blinda você dos problemas dessa vida. Não isenta você de enfrentar dificuldades. Gente que ama o Senhor e que é amado pelo Senhor é humana. Mas às vezes nessa sociedade cheia de máscaras, nós tentamos esconder a nossa humanidade, nós tentamos esconder a nossa dor. Eu quero dizer para você que nessa noite é noite de ressurreição, é tempo do sobrenatural, mas também é tempo da gente mostrar que é gente, e gente é humano, gente chora, gente sofre, gente pede ajuda. Quem diz que homem não chora, André? Existia, antigamente falava isso, né? Homem que é homem não chora. Mas Jesus chorou. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem um outro texto bíblico que diz assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, sê forte. Às vezes tem momentos na nossa vida que alguém tem que pegar na nossa mão e falar, ser forte, estou aqui com você. A Bíblia diz que Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. E não apenas ficou doente, ele piorou. Seu estado ficou tão grave que ele morreu. Queridos, doenças, problemas, lutas, luto, vem na vida dos nobres e dos plebeus. Ricos e pobres sofrem. Recentemente, a princesa Kate da Inglaterra, ela foi corajosamente às redes sociais compartilhar, né, que foi diagnosticada com um câncer. Rica, jovem, bonita, famosa, mas está doente. As pessoas mais ricas do mundo ficam doentes, as mais pobres também, jovens, adultos, adolescentes, crianças ficam doentes. Minha cunhada acabou de passar por uma cirurgia lá no Hospital Araújo Jorge. E o meu irmão estava lá acompanhando ela. Ele disse que do lado do quarto deles tinha lá 2 crianças gêmeas, de 9 para 10 anos, fazendo quimioterapia, sem cabelos. Imagina a dor dos pais dessas 2 crianças. As 2 crianças gêmeas, sabe, com o mesmo problema, enfrentando a mesma doença. E eu quero dizer para você que quem ama a Cristo, não precisa nem dizer isso, né? Passa por dificuldade, sofre falência, enfrenta o luto. Mesmo amando a Cristo e sendo amados por Ele, às vezes somos assaltados por determinados problemas tão dolorosos. E apesar de recorrermos a Cristo, nem sempre esses problemas são sanados no tempo em que nós gostaríamos. Nós enfrentamos dificuldades, oramos, parece que nada acontece, clamamos e parece que as coisas pioram, pedimos alívio e a dor aumenta. E ao lidarmos com essas situações que fogem do nosso controle, na nossa limitação, na nossa fraqueza, muitas vezes a gente fica tão desesperado. E a frustração vem sobre nós. E nós ficamos como aqueles discípulos que dizem lá, aqueles lá no caminho de Emaús, nós esperávamos que Ele fosse redimir a Israel. Eu esperava que o Senhor libertasse o meu filho, eu esperava que a porta ia se abrir, eu esperava que essa doença ia sair, eu esperava que o meu casamento seria restaurado. Em palavras de Marta, eu esperava que o Senhor estivesse aqui. Se tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido.
Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Essa foi a interrogação daqueles que acompanhavam Marta e Maria. Porque ele que curou o cego de nascença, não evitou que seu amigo morresse. Uma pessoa esses dias me disse assim: pastora, assim, Jesus faz na vida de todo mundo, mas na minha não faz. Eu chego na igreja, eu ouço alguém testemunhando, mas eu clamo, sabe, o milagre não acontece, eu faço as minhas súplicas, eu coloco as minhas causas nas mãos de Jesus, mas o meu pedido não é atendido. Alguém se identifica com isso? Porque as crises se agravam, porque a dor que lateja no nosso peito nos assola com tamanho rigor. O que fazer quando a aflição chega? Marta e Maria são exemplos para nós. Elas fizeram a coisa certa. Na hora da aflição, buscaram a ajuda de Jesus. É o que devemos fazer. Quando a coisa aperta, quando a dor chega, quando a enfermidade bate a porta, quando enfrentamos o luto, nós também devemos buscar a Jesus. Foi o que elas fizeram. Elas mandaram um recado para Jesus: Senhor, fala para Jesus que aquele a quem Ele ama está enfermo. Aquele a quem Ele ama. Por quê? Porque quem ama tem pressa de socorrer a pessoa amada. Quem ama dá prioridade para socorrer, para atender o clamor da pessoa. Buscaram a pessoa certa, buscaram a Jesus, mas Jesus não chegou e o Lázaro morreu. Como conciliar a demora de Jesus e a nossa necessidade? O que fazer quando clamamos, mas a resposta não vem? Quando elas mandaram um recado para Jesus, olha só o que Jesus falou: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus falou assim, ó: fala para ela que essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. A pessoa vai lá deixar o recado. A hora que ela vai entregar o recado, o Lázaro já está morto e sepultado. Olha a crise na cabeça de Marta. Mas a despeito das crises, nós precisamos confiar na soberania, no amor e no poder de Deus. Próximo slide. Confie na sabedoria, no poder e no poder de Deus. Olha só, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu não sei que problemas você está enfrentando, mas a palavra de Deus para você é: confie. Nos piores momentos da sua vida, confie. Deus está no controle, Deus está no governo. Mesmo que você não esteja entendendo, Ele está no comando. Mesmo diante das tragédias, é preciso confiar em Deus. Porque Jesus esperou para chegar no quarto dia. Já estou no segundo ponto, tá? Havia uma crença entre os rabinos que um homem piedoso poderia orar, e Deus, por oração desse homem, poderia levantar o morto ao terceiro dia. Mas dentro da teologia dos rabinos, a partir do quarto dia, só Deus. Só Deus. E aí, queridos, a grande tese do Evangelho de João é provar que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E ao longo desse evangelho, Jesus vem provando pelas suas palavras, pelas suas obras, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e que crendo nele nós vamos ter a vida eterna. E agora Jesus deixa para o final do seu ministério a mais eloquente prova de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, porque Ele traz da morte um homem sepultado há 4 dias. Só Deus podia fazer isso. Mas enquanto isso, queridos, a demora de Deus aos nossos olhos nos machuca tanto. Eu tenho certeza que se eu perguntar nesse ambiente, quantas mães aqui oram há anos pela conversão dos seus filhos? Quantas esposas, esposos oram há anos pela conversão do seu cônjuge? Quantos filhos oram há anos pela conversão dos seus pais? Muitas vezes Jesus parece demorar tanto. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão esperou anos para o cumprimento da promessa. Foi o que aconteceu com Jairo. Jesus parece que demorou tanto que quando Jesus chegou, a menina já estava morta. Olha só, o verso 6 diz assim: quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ainda, e Lázaro morreu. Como que a gente vai conciliar o Cronos, que é o nosso tempo, com o Kairos, que é o tempo de Jesus?
O nosso tempo não é o tempo de Deus. E olha só o que Jesus disse no verso 15: é para o bem de vocês. Eu estou contente por não estar do lá, para que vocês creiam. Você entendeu isso? A gente não entende. Hoje nós conhecemos a história, mas na época ninguém conhecia, não tinha o desfecho ainda. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: é bom que eu não estivesse lá. Estou contente de não estar lá quando ele morrer. Quando ele estava doente. Mas ele diz assim, ó: porque na hora que vocês verem o que eu vou fazer, vocês vão crer, e outras pessoas também vão crer. Todos os milagres que Jesus Cristo operou tinha uma questão pedagógica. Ele curou o cego para mostrar que ele é a luz do mundo. Ele multiplicou pães para mostrar que ele é o pão da vida. E ele ressuscitou Lázaro para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Os milagres de Jesus não tinham fim em si mesmo. Eles sempre apontavam para algo maior, para algo transcendental, para algo espiritual, para algo eterno, para a salvação eterna. Queridos, às vezes nós temos a ideia de que quando as coisas fogem do nosso controle, fogem também do controle de Deus. Na opinião de Marta, na opinião de Maria, Jesus chegou atrasado, mas Jesus não chega atrasado. O kairós de Jesus, o tempo dele é diferente do nosso. Ele sempre chega na hora certa, ele sabe a hora que chega, ele sabe por que chega, ele sabe como chega, e ele sabe o que ele vai fazer, e tudo o que ele vai fazer é para a glória do nome dele. Mas quando Jesus chegou na aldeia, Marta diz assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela conjugou o verbo no passado. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, no último dia, foi para o futuro. Mas aí Jesus disse: eu não fui, eu não serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que está morto na sua vida? O poder da ressurreição está aqui agora. A ressurreição e a vida está aqui. Você que tem orado pelo seu casamento, você que tem orado pelo seu cônjuge e o vê mais endurecido, você que tem orado pelos seus filhos e os vê mais distantes de Deus, você que tem orado pelo seu emprego e ele ainda não surgiu, você que tem orado pela sua vida emocional e ela parece mais um deserto, eu quero dizer para você nessa noite: Deus é um Deus que age na hora certa e no tempo certo, e se Ele ainda não agiu, é porque Ele está preparando algo melhor e maior para você. Um dos textos chaves para ser está em 1 Coríntios 11, que diz assim: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Confie naquele que nos oferece uma aliança através do sangue do seu Filho unigênito. Querida estrela, eu quero nesta hora dizer para você que Deus nos dê uma fé que crê no impossível. Que Deus nos dê uma fé que crê que Ele pode curar o doente, mas que Ele também pode ressuscitar o que está morto. Uma fé que crê no milagre, uma fé que diz: eu sei que Ele vai fazer, porque Ele disse que vai fazer. Eu sei que Ele pode ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu sei que o milagre vai chegar. Pode ser que demore um dia, pode ser que demore um ano, pode ser que demore anos. Mônica, ela orou 30 anos pelo seu filho, Agostinho de Hipona, 30 anos chorando, 30 anos clamando, mas um dia Deus foi lá e visitou aquele homem e fez algo extraordinário na vida dele. E Deus pode fazer na nossa vida e na sua vida também, amém? Último ponto que eu quero compartilhar com você aqui: creia no amor de Jesus. Creia no amor de Jesus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, 3 pessoas muito diferentes. Nós temos aqui nesse auditório pessoas com o perfil de Maria. Quem se identifica com Maria? Calma, tranquila, dá uma vontade de abraçar as pessoas que têm o perfil de Maria, né? Jesus ama, mas também tem as com o perfil de Marta. Jesus também amava Marta, agitada, ligada no 320. Conhece alguém assim? Conhece, gente? Conhece alguém assim? A pastora de vocês é todinha Marta. Não para, está aqui, está lá e é assim. E é no dia a dia, é desse modelo. Jesus amava Marta. Mas Jesus amava também Lázaro. E Lázaro aqui representa para nós os casos perdidos.
Você que vive uma situação, sonhos, anseios, necessidade que já estão no túmulo, Deus te ama, Ele não desiste de você. O amor incondicional de Jesus ama Marta, Maria e Lázaro, ama os amáveis, os agitados, os casos perdidos, que depois de 3 dias ainda está morto, mas no quarto volta à vida, porque não tem caso perdido para o Senhor, não tem. Depois de 3 dias já pode estar cheirando mal, mas o amor incondicional de Jesus vai lá e traz. Amém? Glória a Deus. Jesus se identifica com a nossa dor. Jesus chorou. Jesus não é um Deus distante. Jesus não é um Deus impessoal. Jesus não é um Deus morto. Jesus não é um Deus impotente, pregado no crucifixo, incapaz. Jesus também não é um Deus legalista, xerife. Não, mas Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus que caminha aqui no nosso meio. A dor dele pulsa, a sua dor pulsa no peito dele, as suas lágrimas rolam no rosto dele. Aquilo que mexe com você, mexe com o coração dele. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que nós temos um grande sumo sacerdote nos céus, que foi tentado em todas as coisas sem pecar, que sofreu as nossas dores, que se compadece de nós, que nos oferece graça, que nos ajuda no tempo oportuno. Quantas pessoas estão sofrendo ali no Rio Grande do Sul? O Senhor chora com eles. O Senhor sabe a dor de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus conhece a dor da solidão, porque nas horas mais difíceis ele estava só, foi deixado só no Getsêmani. Jesus sabe a dor da perseguição, porque ele foi perseguido desde a sua infância até a sua morte. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque a multidão o trai, Pedro nega, Judas o trai, os seus discípulos o abandonam. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque ele foi cuspido, espancado, foi deixado nu, pregado numa cruz como um criminoso. Jesus sabe a dor da enfermidade, porque Ele tomou sobre Ele todas as nossas doenças, Ele carregou as nossas doenças. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque Ele bebeu esse cálice amargo no meu e no seu lugar. Mas mais do que chorar conosco, queridos, Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas, E para que Ele pudesse enxugar as nossas lágrimas, Ele sofreu a mais profunda agonia na cruz. Quem de nós pode avaliar o que Jesus suportou naquela cruz? Quem de nós? Se você pensa que a maior dor da cruz foi a física, muito longe disso. Milhares de pessoas foram crucificadas ao longo da história, mas não experimentaram o que Jesus experimentou, porque Ele carregou no seu corpo, sobre aquele madeiro, as nossas transgressões. Ele foi moído, Ele foi traspassado. Ele que é santo se fez pecado, se fez maldição por nós. Todo o meu e o seu pecado estava sobre Ele. Ele morreu por nós. A tal ponto Ele se envolveu conosco para enxugar as nossas lágrimas. Eu quero dizer para você que você atravesse os momentos difíceis da sua vida sabendo de algo. Olha aqui para mim, que você atravesse os momentos difíceis da sua vida sabendo de algo. Não tem uma dor que abateu em você que não tenha chegado no coração dele. Veja a força desse amor. Pode colocar o próximo slide. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você entendeu isso? Nada pode nos separar do amor de Deus. Se você entendeu, levante as suas mãos e adore a Ele. Nada pode separar você do amor de Deus. Para ativar a sua fé, eu queria dizer para vocês que Deus tem feito milagres aqui nesse lugar. Coloca para mim aí a foto do Luquinhas, por favor, aí, meus queridos. O Luquinhas é uma criança que congrega aqui conosco. Eu creio que ele tem de 8 para 9 anos. A mãe dele, os pais dele, ele estava aqui hoje de manhã. Estava aqui na celebração de manhã. E eu compartilhei um pouquinho da história dele.
E eu disse para a mãe dele que ia falar aqui hoje à noite. Não sei se vocês lembram do Luquinhas. Lembra dele? Lembram? Ele estava com uma doença muito séria chamada moia-moia. A família sofreu muito. Foram dias, meses, não sei se anos, de muita dor, muita angústia. Essa doença é uma doença que ela vai secando todas as veias do cérebro. Ele teve que fazer uma cirurgia enorme, mas a mão do Senhor estava sobre ele. E Luquinhas está aqui hoje louvando ao Senhor, fez uma homenagem para as mães, 100% curado. Eu queria também convidar o irmão Sinésio. Irmão Sinésio, vem aqui, irmão Sinésio, por favor. Gente, eu falei com ele antes, viu? Vem também, irmã Judete. Irmão Sinésio sofreu há anos com um problema de saúde, leucemia. Todo mês, irmão Sinésio tinha que fazer quimioterapia. Né, irmão Sinésio? Mas o Senhor curou o irmão Sinésio, ele está 100% curado. O Senhor curou o irmão Sinésio. E hoje, irmão Sinésio e a irmã Judete estão abrindo uma célula na casa deles. Acabou de multiplicar a célula. Cadê a Poliana? A Poliana está aqui? Cadê a Poliana? Ela veio de manhã? A Poliana vai estar liderando a célula e eles estarão juntos com eles. Deus continua. Obrigado, irmão Sinésio. Obrigado, irmã Judete. Eu quero dizer para você, levante a sua cabeça em nome de Jesus. Milagres aconteceram no passado e acontecem hoje. A última palavra é de Deus. A exemplo do Luquinhas, a exemplo do irmão Sinésio, conseguiram vencer a doença no poder da fé, no poder do amor, no poder da oração. Amém? Hoje é dia de você experimentar e renovar a sua aliança através da ceia com este amor, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que quando você pegar aquele cálice, lembre do que o Senhor fez por você. Às vezes, queridos, a gente acostuma e você pega a ceia e você não sabe nem o que você está fazendo, você não discerne o corpo de Cristo. Mas nessa noite eu queria convidar você, participe da ceia diferente. Lembre do que o Senhor fez por você. Quero convidar a equipe de louvor para já subir aqui, por favor. A equipe de louvor. Queridos, olha só. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sabe o que eu fico imaginando? Quando tiraram a pedra, eu creio que todos olharam para dentro daquela caverna. Mas Jesus, ele olhou para cima, ele olhou para o Pai, e ele dá graças a Deus. Ele reconhece que está dentro da agenda de Deus. Ele reconhece que está fazendo o que Deus determinou que ele fizesse. Foi para essa finalidade que ele veio. Então ele dirige para Lázaro e fala: Lázaro, vem para fora. Então, eu quero dizer para você, na hora mais difícil da sua vida, se recuse a olhar para o caos. Se recuse a olhar para a caverna. Se recuse a olhar para a circunstância ruim, mas olhe para o Senhor, porque é dele que vem o seu socorro. Amém? Verso 43. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas, e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixe ele ir. Eu quero hoje desafiar você que tem algo morto na sua vida. Coisas que você acredita que não tem mais jeito, que só Jesus pode fazer. Sabe aquilo que você olha para a sua vida e fala assim, ó, isso humanamente é impossível. Eu quero te encorajar nessa noite a crer. Para Deus não tem nada impossível. Hoje é dia de ressurreição. Deus tem milagres para você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Talvez você chegou aqui pensando em desistir do projeto de Deus. Talvez você chegou aqui pensando em desistir da vida. Mas a palavra de Deus para você hoje é o poder da ressurreição. Está aqui. Ele tem algo novo para você. Nessa noite repreenda todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de medo, e creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você pode se colocar de pé? Eu não sei qual é a intervenção sobrenatural que você precisa hoje. Eu não sei o que você precisa. Cada um de nós aqui temos histórias diferentes, temos vidas diferentes, lutas diferentes.
Alguns lutam contra vícios, outros lutam com problemas familiares, casamentos desmoronados, doenças, escassez, problemas emocionais. Queridos, ninguém está imune às lutas. Nós temos as nossas histórias amargas, nós temos as nossas crises pessoais, nós temos as nossas necessidades lá dentro da nossa casa. Talvez a gente vem para cá, a gente canta, a gente ora, a gente escuta, a gente prega, mas está carregando uma dor no peito, um sonho frustrado, uma necessidade tão grande. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo está aqui e é Ele que vai aplicar essa palavra no coração de cada um de vocês e da realidade de cada um. Mas eu queria convidar você, porque quando você faz isso, você dá um passo de fé. É como se você rompesse com a incredulidade. Você que tem algo que você precisa de um milagre sobrenatural, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que precisa de um milagre sobrenatural. Aquilo que você olha e fala assim: só Deus nessa causa. Só Deus nessa causa. Só Deus para fazer um milagre na minha vida. Queria que você viesse aqui à frente. Você que tem coisas mortas na sua vida, sonhos frustrados, coisas que você já jogou e falou assim: olha, eu já peguei esse projeto meu, eu já joguei ele lá no lixo, porque eu não acredito mais. Vem aqui que eu quero orar por você. Dá um passo de fé. Sabe por que Deus criou a igreja? Sabe por que existe a igreja? A igreja é para a gente orar uns pelos outros. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui não. Ninguém, chega mais para frente, por favor. Ninguém está numa situação acima. Queridos, as lutas vêm para todos. Líderes enfrentam lutas, liderados enfrentam lutas, ricos enfrentam luta, pobre enfrenta. Todos nós temos as nossas histórias, os nossos sonhos frustrados, a nossa história de dor. Mas eu quero nesta hora declarar para você: o poder da ressurreição está aqui e vai ressuscitar. O milagre vai acontecer. Quero convidar a equipe de intercessores para ministrar.